caderno de anotação, amém? Pega aí o seu celular, seu iPad, enfim, esteja pronto para esse momento, porque Deus fala através da palavra dele. Deus manifesta o poder dele em nossas vidas por intermédio da sua palavra, e ele vai fazer isso, amém? Deixa eu orar nesse momento. Senhor Deus, eu oro agora e declaro no nome de Jesus a unção do Senhor sobre a igreja nessa noite. Toda a família que está aqui reunida como igreja, tanto no presencial quanto no online, receba, Senhor, da tua palavra. Receba, Senhor, da tua unção nessa noite, Pai. Assim como o louvor já tocou, assim como o louvor já ministrou a nós a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos, porque nós adoramos com os anjos. O louvor traz os anjos. Nós queremos também, Senhor, da mesma forma agora receber da tua palavra. Nós queremos também, Senhor, da mesma forma ser cheios do teu Espírito Santo. Nós oramos que toda ansiedade agora, Senhor, possa cair por terra. Toda preocupação com a semana que está iniciando. Hoje é o primeiro dia da semana. E no primeiro, Senhor, nós queremos oferecer o melhor. A nossa atenção, a nossa devoção a Ti, Senhor, para compreender a Tua palavra, para compreender os Teus desígnios, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Posso ouvir uma salva de palmas da igreja presencial, amém? E online, amém? Glória a Deus. Eu quero que você possa interagir com a gente, viu? A igreja está aqui, eu estou percebendo que o pessoal está assim, e aí, será que eu bato palma? Será que... Pode ficar à vontade, nós vamos interagir aqui, eu quero ouvir o seu glória a Deus, quero ouvir a tua salva de palmas, porque isso é a nossa interação, e é muito gostoso, né? É muito importante. A gente estava sentindo muita falta disso, dessa interação com vocês aqui no ao vivo, e eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, e com você aí na tua casa também. Participa conosco, comenta, curte, compartilha, amém? E vamos estar juntos aqui nesse momento. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 5, eu quero estar bem à vontade aqui, eu quero estar bem livre aqui, porque eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Você está de parabéns porque você fez a melhor escolha hoje, que foi estar na casa de Deus, amém? E com certeza você vai receber, você vai ser acrescentado aqui, você vai adquirir conhecimento, sabedoria. Gênesis capítulo 7, versículo 5, e o tema da minha palavra é os benefícios da obediência. Os benefícios da obediência, ok? E aqui, capítulo 7, versículo 5 de Gênesis, nós vimos a história de um homem fantástico, que tem características e coisas fortes aqui, né? As características fortes de Noé, da fé de Noé, aqui. Primeira coisa que, versículo 5, capítulo 7, versículo 5 diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Fala comigo, Noé fez. Só algumas coisas, igreja, que o texto está dizendo aí, sim ou não? Noé fez tudo, fala comigo, ele fez tudo. Fez tudo que Deus o ordenou, igreja. Dá uma pausa aí, olha aqui para mim, nesse momento, todos aqui comigo. Ele fez tudo que Deus ordenou. Pela obediência, uma força, uma característica forte da história de Noé, da personalidade, do perfil de Noé, igreja, é que ele tinha uma força. E essa força estava na obediência, na fé que gerou obediência na vida desse homem aqui. E eu fico tentando imaginar, e nós temos muitas histórias na Bíblia que trazem muito essa questão da fé e da obediência, de homens que decidiram obedecer, de homens que seguiram a ordem de Deus, que fez tudo que Deus ordenou e que tiveram sucesso, que tiveram bênçãos, tiveram respostas, tiveram o benefício, e nós vamos falar sobre isso hoje, tiveram os benefícios da obediência. Agora nós também temos muitos homens que
por sua vez, na sua história, pela desobediência, não entraram nos benefícios, não desfrutaram do benefício que a obediência pôde proporcionar para a vida deles. Quantos são daqueles aqui, eu quero que você levante a sua mão, quantos são daqueles que estão dispostos a desfrutar de todos os benefícios que a fé na obediência vai nos trazer? Quero ouvir um amém aí. Na sua casa diz, eu recebo. Aqui na igreja diga, eu recebo. Recebe, querido, porque é isso que Deus tem para você. Tem benefícios aí, dentro dessa obediência. E Noé compreendeu isso. A gente pode se voltar lá para o Novo Testamento, quando Jesus está naquela festa, né? Boda de Caná lá, meu Deus, aquele casamento lindo, aquela coisa forte que aconteceu, do milagre. Você fica imaginando, se aqueles discípulos não tivessem feito aquilo que Jesus ordenou, será que o milagre teria acontecido? Talvez sim, porque Jesus ia arrumar uma outra forma. Mas Jesus falou para eles, olha, pega os jarros de água e colocam aqui. Porque todos estavam desesperados, porque o vinho tinha acabado, igreja. O vinho acabou. E naquela época, um casamento sem vinho, quando o vinho acabava, era um desastre. Era uma catástrofe. Como é que ia explicar isso? E os discípulos de Jesus estavam ali. Eles poderiam ter questionado Jesus, falado, ó Jesus, você precisa dar um jeito. Acabou o vinho, acabou aqui, a solução aqui está terrível, tem que alguém sair com dinheiro na mão para poder comprar e realmente repor aquilo que está faltando, porque acabou o vinho. E o que nós vamos fazer? Mas aqueles discípulos, eles prontamente, a Bíblia diz que eles obedeceram e eles trouxeram aqueles jarros de água. E ali, pela obediência deles e a intervenção de Jesus, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque prontamente pessoas se dispuseram, igreja, a se mover, a obedecer, a fazer tudo o que foi ordenado. E a pergunta que eu te faço nessa noite, você está disposto a fazer tudo aquilo que foi ordenado por Deus para você, para que você possa experimentar o milagre, para que você possa ver o milagre, para que você possa ver a ação de Deus na sua vida, querido? Porque é exatamente isso que vai acontecer hoje. É exatamente isso que vai acontecer com a tua vida hoje, como aconteceu na vida de Noé, esse grande homem que nos ensinou muito através da tua fé. Se você crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida, pela fé que você tem nele, pela obediência que você tem nele, eu quero que você dê uma forte salva de palmas a ele agora, em nome de Jesus. Diga, eu recebo pela fé os benefícios, amém, igreja? A Bíblia diz que Noé fez tudo. Foi só uma coisa? Não, ele obedeceu a Deus em tudo que estava proposto. Interessante. Esse contexto sobre a vida de Noé mostra que a vida dele é um exemplo para as nossas vidas, amém? A ordem para ele foi a construção de uma arca. Interessante, porque no meio do nada, em situação que não tinha mar, não tinha rio, Deus lança uma palavra, e a gente sabe que Noé demorou praticamente 120 anos para construir, porque naquela época ele aceitou o desafio e parecia uma loucura para todo mundo, aquilo que aquele homem estava fazendo, a atitude dele, o movimento dele perante Deus para agir e construir aquela arca. O quanto você está disposto a construir, mesmo em meio a críticas, em meio a resistências, tribulações, angústias, dificuldades que você pode estar passando na sua vida. Olha o exemplo desse homem. Meu Deus do céu, ele trouxe à tona a fé dele, ele trouxe à tona a capacidade de ouvir Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele era um homem íntegro, temente ao Senhor, de uma vida reta, e ele andava com Deus. Fala comigo, andar com Deus faz toda a diferença. Amém, igreja? Andar com Deus faz toda a diferença, porque você vai estar seguro nas suas convicções, você vai estar seguro naquilo que Deus te ordenar a fazer,
E foi exatamente isso que ele percebeu aqui. E ele andou a respeito, em cima disso. Ele não se preocupou, né? Ele resolveu construir uma arca para salvar sua família do dilúvio. Quantas chacotas, quantas objeções ele sofreu ali. Imagina sofrer todo esse tipo de resistência contra a sua obediência. A tua obediência pode sim custar resistências, dificuldades, lutas que você possa passar. E aí, nós vimos aqui a menção desse texto, que Noé fez tudo o que Deus mandou, mas ele traz menção sobre esse mesmo texto lá no livro de Mateus. Eu quero que você abra comigo, capítulo 24, olha só que coisa. Mateus capítulo 24, 37. Meu Pai. Mateus 24, versículo 37 a 42. Pode projetar aí para mim. Aqui diz o seguinte. Verso 37. E diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Uau! Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Fala, uau! Olha aí, igreja, vinda do Filho do Homem, final dos tempos. Nós estamos falando sobre isso nesses dias. Mas aqui especificamente, vinha o final de um tempo em que as pessoas, elas estavam de qualquer jeito, elas estavam vivendo de qualquer forma. Nós estamos agora passando por um processo difícil em todo o mundo. E como é que Deus tem te encontrado? Nós temos muito refletido sobre isso. Como que Deus tem nos encontrado? Como que Deus tem encontrado a nossa fé? Como é que Deus tem encontrado a sua fé e a sua comunhão com Ele? Como é que estão as suas mãos? Quais são os seus frutos? Nós temos falado muito sobre isso. Como é que estão os seus frutos? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a tua vida com Deus? Porque era exatamente assim que essas pessoas estavam. E elas estavam, igreja, debaixo de um espírito de desobediência, uma vida torta, totalmente desobediente, totalmente fora do propósito, totalmente fora da direção de Deus. E Noé aqui, nós vimos que ele estava preparado. E a Bíblia diz, acontecerá, Jesus diz, acontecerá assim como aconteceu no tempo de Noé. Olha que tempo difícil foi o tempo desse homem. Ele se posicionou. Isso é importante. Final dos tempos, as dificuldades. Agora, qual é a aflição das pessoas? Qual é o conflito das pessoas em direção àquilo que elas estão vivendo? Meu querido, quando chega a tua hora, quando chega a senha, porque tem uma senha, né? Quando chega a tua senha, não vai ser o Covid que vai te matar. Não vai ser um acidente, não vai ser uma doença qualquer. Quando chega a tua hora, é a tua hora. Mas a coisa mais importante que Deus espera de mim e de você, e que Deus esperava desse povo, é que eles estivessem prontos a ser obedientes. Deus quer nos encontrar obedientes à sua palavra. Deus quer nos encontrar obedientes às suas ordens, às suas direções. Muitas pessoas querem obedecer ou querem seguir as suas próprias orientações. Deus vai nos encontrar em obediência. Quero ouvir um amém, igreja?
Deus vai encontrar você, diga a pessoa que está ao teu lado, Deus vai encontrar você em obediência à palavra dEle. Deus vai encontrar você no lugar certo, no centro da vontade. Posso ouvir um amém? Você não vai estar no mundo, você não vai estar fora da presença de Deus, você não vai estar em pecado, quero ouvir um amém? Você estará diante do teu Deus fortalecido para vencer toda e qualquer dificuldade na sua vida. Você vai prevalecer, você vai vencer as tribulações, você vai passar pela pandemia, em nome de Jesus. Você não precisa estar com medo, você não precisa estar assombrado pelo medo, querido. Deus vai guardar você. Quantas pessoas nós também conhecemos que passaram por problemas, por dificuldades, e hoje estão aqui. Algumas pessoas foram contaminadas pelo vírus, sim, mas Deus te guardou da morte. Posso ouvir um amém? Porque não era a tua hora. Deus estava contigo, Deus encontrou você na direção, Deus encontrou você no caminho, e graças a Deus, porque essa proteção está sobre você, sobre a tua casa, essa proteção está sobre a tua família, assim como esteve com a vida de Noé, como a vida dos seus familiares. Noé se tornou um pregoeiro da justiça de Deus. Noé se tornou um pregoeiro, um pregador da palavra de Deus, igreja. Ele se posicionou no sentido de vitória. E você? Qual vai ser o teu posicionamento? Você vai continuar vivendo a vontade de Deus? Você vai continuar abrindo o teu coração? Você vai continuar crescendo? Ou você vai ficar paralisado aí na tua casa? Você vai ficar quieto? Você vai ficar longe da presença de Deus? Nós sabemos, tem muitas pessoas que realmente estão com dificuldades de realmente locomover, fazem parte do grupo de risco. Querido, fica tranquilo, Deus está te visitando, Deus está cuidando de você, tenha certeza disso. Deus vai cuidar de você em nome de Jesus. Praga nenhuma vai chegar à tua tenda, maldição alguma vai chegar à tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser abalado. Essa é a palavra de Deus para você nesses dias. Confia. Agora, e você que não tem nada, você que está só com medo, Deus encontrou obediência no coração de Noé. Deus encontrou obediência à palavra de Deus na vida dele, para todas as coisas. Deus quer te levar a uma nova dimensão, a um novo patamar na sua vida, a um novo nível. Temos ouvido sempre profecias de que nós vamos sair mais fortes, que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, que nós vamos sair mais edificados. Você vai sair com habilidades que você não tinha, você vai sair com capacidades que você não tinha, porque Deus vai te capacitar. Você é ungido, nós pregamos sobre isso outro dia. Você é ungido e a unção te capacita para ir além. A unção te expande, querido, para que você possa ir mais longe. Todos os homens de Deus foram ungidos, e a capacidade deles de produção, de crescimento, foi algo sobrenatural. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, pega aí comigo, meu Deus, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, aqui diz, estou em primeira, vamos para a segunda, capítulo 5, e diz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, olha só, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, ô glória, fala, ô glória, que tremenda, igreja. A Bíblia diz que ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, ou pregoeiro da justiça em algumas versões, e mais 7 pessoas. Opa, peraí, Noé e mais 7, quem eram essas 7 pessoas? Era Noé e toda a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você, a obediência vai guardar você e toda a sua casa. A obediência à palavra de Deus e aquilo que você está vivendo vai guardar você e toda a sua parentela. A obediência protege, a obediência
traz proteção, traz o resguardo de Deus. Aonde você estiver, Deus vai guardar você. Posso ouvir um amém? Aonde a tua família estiver, Deus vai guardar a tua família, porque essa bênção não é só para você, mas é para toda a sua prosperidade, para toda a sua família, para todas as pessoas que estão contigo, para toda a sua genealogia. Diga: todos os meus descendentes serão alcançados em nome de Jesus. Levanta as suas mãos nessa hora. Diga: eu recebo dessa unção na minha vida, pela obediência à proteção, pela obediência o cuidado de Deus, pela obediência à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, a prosperidade, o benefício que vem do Senhor para a minha vida, querida, em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus Cristo. E dê a melhor salva de palmas que você pode dar a Ele. Que tremendo, igreja. Obediência estende a sua casa, a sua família, estende-se a você. Que tremendo. Hebreus capítulo 11, versículo 7 também. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Eu vou começar do 6. Aponta para mim aí, pode projetar o 6. Isso. Aqui diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Em algumas outras traduções, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, querido, olha só, aqueles que creem em Deus, que Ele existe, se aproxima dele, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Quantos são aqui de Deus nessa noite? Quantos creem e querem agradar a Deus aqui? Amém? A sua fé faz a diferença, querido. A tua fé agrada a Deus. A tua fé abre a dimensão do sobrenatural de Deus para a tua vida, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa trazer vida, para que Ele possa trazer esperança para você. Olha só que coisa tremenda. Sem fé é impossível. Aqui, pela fé, versículo 7, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, meu Deus, movido por um santo temor, presta atenção, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que é segundo a fé. Meu Deus, fala comigo, pela fé. Que tremendo, igreja. Fé aqui é para agradar a Deus. A fé aqui é a certeza e a convicção que eu tenho que o meu Deus está comigo, que Ele vai me guardar. Sem fé é impossível agradar o teu Deus. Que coisa. Existem pessoas que têm fé e a gente fala, né? Só que é uma fé atrasada. Algumas pessoas têm fé e uma obediência atrasada para alcançar, para desfrutar daquilo que Deus determinou para a vida dela. Pastor, como é que é a obediência atrasada? É aquela que a pessoa faz depois que ela já tentou tudo com a força, com o braço dela. Ela falou assim: eu recebi, pastor, eu fui abençoado. Você viu, né? Eu insisti, até que não consegui muito, mas aí aconteceu. É uma fé ou uma obediência que perdeu o time. Foi quando deu ruim, aquela pessoa foi lá, já viu quando deu ruim? Aí aquela pessoa falou: agora eu vou obedecer, agora eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Em algumas traduções, algumas pessoas falam assim: não, porque você, em vez de ter vindo pelo amor, você veio pela dor. Já ouviu falar disso? Você acabou vindo pela dor, você acabou vindo pela insistência, naquilo, no erro, na falha, e não admitir que você precisava de Deus, e não admitir que você precisava ouvir de Deus, que você precisava obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas incorrem nesse erro, na obediência atrasada. Só obedece quando está ruim, só obedece quando aperta, quando não tinha mais jeito, né? Cuidado com a desobediência atrasada, querido. Deus não lhe deve explicações em relação às direções dele. Nós, homens e pessoas, nós somos muito dados às explicações. Meu Deus do céu. A nossa relação com Deus, e eu escrevi aqui, a nossa relação com Deus não é baseada nas explicações, mas a nossa relação com Deus é baseada na nossa fé. É a confiança daquilo que eu não vi,
Porque Noé não tinha visto aqui ainda. Ele obedeceu. A Bíblia diz que sem ver o que ia acontecer, ele construiu igreja. Deus está falando algo significativo aqui para nós nessa noite. Deus está falando algo significativo para você na tua vida agora, nesse momento. Quais são os benefícios da fé? Pela obediência. Quando você obedece, você tem benefícios. Toda obediência gera benefícios para você. Que benefícios são esses, pastor? A sua salvação, a sua cura, a restauração do teu casamento, a restauração dos seus filhos, a salvação da tua casa, milagres financeiros, curas, multiplicação, restituição daquilo que foi roubado na tua vida. Posso ouvir um amém, querido? Tudo aquilo que você obedece, você tem os benefícios de Deus para você. Você tem algo que é a proteção de Deus para que você possa ir, para que você possa continuar, para que você possa caminhar em segurança. Meu Deus do céu, a nossa relação com Deus não pode ser baseada em explicações. A nossa relação com Deus tem que ser baseada na obediência, pela fé, na sua palavra. Quando você segue esse caminho, automaticamente Deus começa a abrir caminhos para você. Deus começa a te dar direções. Deus começa a te dar nortes. Aonde você não via expectativa, aonde você não via condições, Deus começa a apontar para você e te falar: eu estou te mostrando o caminho, eu estou contigo, eu vou com você, eu estarei todos os dias com você, e você vai perceber que o meu amor, que o meu cuidado está contigo, e eu não vou te desamparar. Quero ouvir uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Deus não nos desampara, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus protege a nossa vida, Deus protege a nossa família, querido. Que coisa tremenda. A compreensão pode esperar, porém a obediência não. Enquanto você busca compreensão para você obedecer a Deus, você perde o privilégio da obediência. Uau! Enquanto você busca compreensão para você obedecer a Deus, você perde o privilégio da obediência. Meu Deus do céu. Imagina José, se ele tivesse que buscar explicações com Deus das coisas que ele estava passando. Se ele parasse para pedir explicação, né? Imagina Noé diante de Deus aqui também. Outra, né, a figura de Noé aqui. Deus fala para ele: a arca. Engraçado, Deus definiu todas as medidas da arca. Deus deu tudo para Noé. A visão dele foi completa, igreja. Aquilo que ele recebeu de Deus não foi incompleto. Olha só que coisa, igreja. Deus vai falar com você aqui agora. Aquilo que Deus tem falado contigo não é uma coisa incompleta, é uma coisa plena, uma coisa inteira. Apenas siga aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus te ordenou fazer, e foi isso que Noé fez. Imagina se ele fala assim: Deus, essa arca que você está falando para eu fazer aí, não vou fazer desse tamanho não. Eu acho que esse tamanho assim não vai dar certo não. Eu acho que essa medida que o Senhor mandou aí está errada, Deus. Isso aí eu não vou fazer não. Imagina, eu gosto da palavra, eu gosto da presença de Deus, eu gosto de muita coisa aí, mas eu não estou afim de obedecer não. Esse negócio de dízimo aí, de oferta, né, parceiro de Deus, isso é coisa de igreja, né? Isso não tem nada a ver. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Lógico que está, querido. Olha que coisa. Quando as pessoas querem agir com argumentos, eles vão encontrar argumentos. Mas aqui diz aqui, escrevi: a obediência imediata vai lhe ensinar mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussão bíblica. A obediência imediata vai lhe ensinar mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais vai compreender alguma ordem sem que as tenha obedecido primeiro. Uau! Você jamais vai compreender uma ordem sem que as tenha obedecido primeiro. Nós temos que aprender a separar a nossa maneira de lidar com os seres humanos e as pessoas, e a forma que temos de lidar com Deus. Muito forte. Nós temos que aprender a separar a nossa maneira de lidar com os seres humanos e as pessoas, amém?
e a forma que temos de lidar com Deus. Não misturar o santo com o profano. Meu Deus. Dos homens, eu quero explicação das coisas. E de Deus, eu preciso ter a obediência imediata. Dos homens, você tem explicação das coisas. De Deus, você tem a obediência imediata. Que te guarda, que te resguarda. A fé, como é que isso funciona? A fé me ajuda a compreender imediatamente a Deus e também aos meus líderes. A igreja entra no santo. A liderança, os pastores entram no santo. Agora tem muitas pessoas que resistem às orientações, às dificuldades dos líderes, dos pastores. Mais do que qualquer outra coisa. Agora, uma coisa que a gente precisa compreender. A vontade de Deus é plena, posso ouvir um amém? Deus usa a igreja, Deus usa os líderes, os pastores, como voz de Deus, para falar a tua vida, para ministrar o teu coração, fé, força, esperança, para profetizar, para orar com você, para você ser curado, ser restaurado. Deus usa a igreja. Posso ouvir uma salva de palmas? Deus usa a igreja como um fator de mudança. Deus usa a igreja como uma bênção para você, para curar você. Muito forte. Obediência libera a compreensão. Não tem uma obediência parcial. Isso eu posso, isso eu não posso. Escolhas, condições apropriadas para poder obedecer a Deus. Noé não discutiu com Deus qual era o tamanho da arca. Ele obedeceu. Meu Deus, qual eram as condições que Noé tinha para construir aquela arca? Nenhuma. Noé não tinha condições nenhuma. Mas com o passar do tempo, pela obediência, ele adquiriu habilidades, querido, que eu acredito que no final dessa história, ele saiu vencedor. Um marceneiro habilidoso, alguém que tinha um conhecimento profundo sobre uma obra, sobre uma construção, alguém que tinha um conhecimento profundo sobre as medidas, as qualidades de todas as coisas. Presta atenção numa coisa: Deus, pela sua obediência, vai te dar o benefício da habilidade, para que você lá na frente possa sair vencedor, próspero e mais do que isso, com muitas habilidades que você jamais imaginaria ter, que você jamais imaginaria fazer na sua vida. Isso é muito importante. Diga a pessoa que está ao teu lado assim: Deus vai te dar habilidades pela obediência. Você vai ser surpreendido, diga, você vai ser surpreendido com aquilo que vai acontecer porque você está sendo obediente. Ele fez tudo que o Senhor ordenou. E você? Está disposto a fazer tudo? Quais eram as condições que Noé tinha para construir a arca? Muitas pessoas querem condições para servir, igreja. Uau! Algumas pessoas querem condições para servir. Que condição é essa? Nós temos que servir. A palavra de Deus nos orienta a obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que condições você tem colocado? Que condições você tem vivido para fazer uma nova história? Interessante. Nós estávamos no tal ouvindo a palavra do bispo. Na verdade foi a entrevista do bispo Lucas com o bispo Rodovalho. E sobre a geração, a igreja do futuro e a igreja antiga, anterior, a primeira igreja, o primeiro movimento. Inclusive que o bispo Rodovalho participou há mais de 45 anos atrás. E ele perguntou: o que vocês tinham? Vocês tinham tudo? Vocês tinham dinheiro, bispo? Vocês tinham condições? Vocês tinham internet? Vocês tinham esse amparato que nós temos hoje? E o bispo Rodovalho falou assim: não, nós não tínhamos. E ele falou: mas o que vocês mais desejavam, bispo, naquela época? O bispo Lucas falou assim: eu esperava uma resposta que era assim: olha, eu quero alcançar o maior número de igrejas, eu quero... O bispo Rodovalho falou o seguinte: olha, o nosso desejo, a nossa devoção a Deus, nossa busca, era para que o maior número de evangélicos pudesse aumentar no Brasil, porque nós éramos 2%.
E hoje nós somos mais de 38% de cristãos no Brasil. Quero ver uma salva de palmas bem forte aí. Nós somos mais de 38% da população brasileira é evangélica. E era esse clamor que ardia no coração deles. Mais do que qualquer outra coisa, de ter um ministério grande, de presidir um ministério grande, isso era que ardia no coração do nosso bispo. E ele era um cara ávido para crescer, para ter rádio, televisão. Ele já falava isso lá há muitos anos atrás. E as pessoas criticavam, as pessoas falavam mal, as pessoas falavam: você está doido, esse negócio de cura interior, esse negócio de quebra de maldições. E hoje todo o Brasil, todas as igrejas do Brasil são influenciadas por esse movimento, por esse monte que a Sara Nossa Terra, que a comunidade evangélica conquistou. E quantas habilidades o nosso bispo não adquiriu. Hoje, inclusive, ele é um homem que está acima, que está à frente do nosso tempo. Bispo Rodovalho é assim. Ele já deixou um legado. Se você ler esse livro agora, da biografia do bispo, você vai ficar abismado com aquilo que Deus fez na vida dele, na história, no contexto de vida dele. Que coisa forte. A importância da obediência e aquilo que você vai conquistar, os benefícios que você vai ter com ela lá na frente. Talvez aquilo que você está vendo hoje, eu quero dizer isso para você, talvez seja muito difícil, seja sacrificial para você, mas eu quero dizer para você: obedeça. Se você obedecer, lá na frente Deus vai te honrar. Deus vai te colocar acima de todas as nações, como a Bíblia diz. Vocês serão abençoados de todas as formas, no campo, na cidade. Você vai ter crescimento, os seus celeiros, a sua casa, as suas finanças, os seus projetos de vida, todos eles vão prosperar, porque você decidiu fazer a vontade de Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender o que ia acontecer lá na frente. Noé não sabia como seria o dilúvio, Noé obedeceu. Muitos chamaram ele de louco. Quantas pessoas têm chamado você, pela tua fé, de louco, de maluco, de alienado? Você está dando dinheiro para pastor, para a igreja? Presta atenção, rapaz. Deus tem algo novo para você. Deus tem coisa nova para você. E Ele vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida. E eu quero terminar com o último texto de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. 1 João, capítulo 5, versículo 4. E diz o seguinte... Aqui diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Posso ouvir um amém, igreja? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma salva de palmas agora, bem forte para esse texto. Bem forte, bem forte, bem forte, igreja. Aleluia! Que tremendo! A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O dilúvio veio trazer separação a todos aqueles que obedeceram. Não tenha medo de obedecer, querido, porque é essa fé que vai trazer vitória para você. A fé que vence o mundo, a fé que vence as falácias do diabo, a fé que vence as resistências, a fé que vence a depressão, a angústia, a fé que vence o Covid-19, a fé que vence o câncer, a fé que vence todas as doenças, todas as maldições, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. A vitória que nós temos está na nossa fé, em nome de Jesus. Eu quero que você agora vá se colocando de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e diga: Senhor meu Deus. Mais forte, diga: Senhor meu Deus, nessa noite eu oro a Ti. Diga: eu quero receber dos benefícios da fé. Diga: a salvação, a cura, a prosperidade, a restituição. Diga todas as coisas, Senhor. Eu quero os benefícios da obediência. Eu quero ser um contigo, Senhor. Eu quero ser como Noé, que fez tudo o que o Senhor ordenou.
Vai colocando teu coração diante dele agora. Deus está falando com algumas pessoas aqui agora, nesse momento. Você tem coisas aí que você não tem feito, porque você não tem sido obediente àquilo que Deus ordenou, porque isso tem custado para você, querido. Isso tem custado para você. Mas Deus hoje está te dando a oportunidade de mudar o prisma da sua vida, de ter um novo norte, uma nova direção na sua vida. Faça tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E olha, Deus tem falado ao coração de muitas pessoas aqui. Deus tem falado ao teu coração. Você precisa romper em fé. Você precisa crer que a vitória que vence o mundo é a sua fé em Cristo Jesus. Assim como aconteceu com Noé, é o que vai acontecer com a tua vida hoje. É o que vai acontecer com a tua história hoje. Então começa a apresentar teu coração diante de Deus agora, para que Ele possa ministrar, para que Ele possa agir na tua vida, em nome de Jesus. Vai cantando essa canção. Tu me dás a chance de... Diga, Senhor, eu quero aprender não com a obediência da dor, mas sim pela fé, e não na obediência parcial, não na obediência atrasada. Obediência atrasada não é obediência, é desobediência. E nós estamos dispostos, Senhor. Fala, eu estou disposto a obedecer o meu Deus. Eu estou disposto a separar o santo do profano. Eu estou disposto a deixar o meu coração ser iluminado. Diga, minha mente, meu coração, minha vida, minha história, em nome de Jesus. Diga, eu recebo a fé que vence o mundo, a fé que vence as resistências espirituais na minha vida, tudo aquilo que me impede de receber os benefícios do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele agora, igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus está aqui, amém, igreja? Deus está entre nós. Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor Deus, manifesta a tua unção e o teu poder sobre a minha vida nessa noite, guardando-me, livrando-me de todo mal. Diga, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor. Eu confesso o teu nome nessa noite. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela-me com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Essa oração, querida, é uma oração de confissão ao Senhor. Talvez você que esteja conosco online receba essa ministração no teu coração, amém? Nós queremos te conhecer, nós queremos te receber em uma das nossas células, nós queremos que você venha aqui no presencial, se você tiver condições, porque nós vamos com certeza te abençoar, te presentear com o livro, amém? E orar por você em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você que tem entendido o princípio da obediência,